Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje conversaremos sobre o tema sexo e nudez. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre um tema um pouco mais pesado e sério. Hoje com meu amigo e irmão Luiz Henrique, como de costume. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Olá, pessoal. Espero que a gente consiga... Bom, o tema é sério, né? O tema é complicado, então temos um trabalho complicado hoje, eu acho. Bom, já de antemão, esse é um episódio que nós trataremos um pouco sobre sexo, nudez e entraremos também um pouco em alguns alertas contra a pornografia. E por isso, nós não recomendamos que pessoas muito novas ouçam, né? Então espere, se você tem seus 12 anos, 13, espere a hora adequada para ouvir o podcast. Agora, se você já é um jovem, já está entrando na fase adulta, é muito recomendável. Agora, se você quiser ouvir também, a gente recomenda que você escute com seus pais, se você for novo e eles derem um aval, porque o que nós falaremos aqui é a instrução bíblica, né, da parte do Senhor sobre essa parte tão boa, prazerosa, importante, mas perigosa da vida humana, né, que é o sexo. Mas vamos lá então, Luiz. Para a gente começar a conversar um pouco sobre esse tema, eu acho que é fundamental como igreja nós compreendermos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que em momento nenhum deixa de tocar em assuntos importantes, principalmente quando esses assuntos são difíceis. A Bíblia toda trata, por exemplo, do sexo, da atividade sexual, da importância do sexo, e Deus fez o sexo. Deus criou homem e mulher para que eles se relacionem, para que eles sejam fecundos, povoem a terra e tenham relações sexuais saudáveis dentro do ambiente do casamento, né? Eu não sei você, Luiz, mas bom, eu acho que aqui na igreja a gente ainda é muito privilegiado, né? Porque é um tema que nós costumamos ouvir em palestras, tudo, mas existem culturas de igrejas que não tocam muito nesse assunto, né? Que é uma coisa meio velada, assim. Eu não sei se você tem essa experiência, se você já ouviu pregações ou palestras em igrejas, ou de onde você veio, né, de igrejas, da igreja anterior que você veio, você já tinha ouvido, é um assunto que você costumava escutar, como é que é? Não, na verdade é até interessante você falar isso daí. Realmente, na igreja que eu ia antes, não era um tema muito tocado, né, falado sobre, mas ainda assim, você via as consequências disso, né, com os jovens principalmente, né, falando da minha experiência, mas o que você falou a respeito de, acho que você até já deu algumas coisas em relação a quais são os propósitos que Deus tem com a sexualidade e tudo mais, mas o que eu acho que talvez seja interessante, e aí é uma pergunta mesmo, o sexo, ele começa antes ou depois da queda? Antes. Antes da queda. O propósito do sexo é cumprir o mandato social que Deus deu a homem e mulher, o mandato que Deus incumbiu aos dois. Os queridos ouvintes, desculpe, eu tô com um pouco de sinusite, então a minha voz tá meio ruim hoje, se você tá escutando meio nasal aí. Mas, então é algo criacional, é uma coisa boa, e eles cumpririam o mandato assim, né? Deus falou antes da queda para eles em Gênesis 1. Povoai a terra, sede fecundos, multiplicai-vos, crescei. Então isso aconteceria como? Por meio da relação sexual. Ok, então a gente vê que isso veio antes da queda, a gente vê que Deus trata disso ao longo da história, mas ainda assim, hoje, por mais que no nosso caso, eu acho que só pela gente estar falando aqui, como você comentou, já mostra que a gente está aberto a explicar e a conversar sobre isso, mas ainda assim é um tabu, né? É algo que as pessoas não comentam mesmo, né? Eu não sei dizer por que na igreja que eu vim não falava muito sobre isso, mas é algo muito importante, né?
Com certeza, na igreja é fundamental. Inclusive para instruir os mais novos, Uhum. que com certeza, Luiz, terão contato com conversas e brincadeiras na escola. Eu me Sim, lembro, por exemplo, quando eu era uma criança na quarta série ok. e fui para a quinta série, que era ginásio que chamava, né? Acho que é sexto ano hoje que fala, né? Que é o. Não sei, eles mudaram tanto isso daí, não sei mais dizer. Mas eu lembro, por exemplo, que para mim foi um choque, porque a impressão que eu tive, olhando hoje, que na época eu só parece que me jogaram no meio de um, sei lá, de um formigueiro com um monte de gente maluca, né? Mas a impressão que eu tive é o seguinte: eu deixei de ser criança e tive que virar jovem muito rápido. Porque no ginásio, você tinha meninos ali de 14 anos, enormes, já, adultos praticamente já, né? E geralmente a quinta série é o primeiro, né? Criança, exato, a E aí quinta você tem série. desde de quinta 10 série anos, até ensino médio, né? 10 anos até gente de 15, 16, Sim. depois ensino médio. Então, o que, que acontece? É um choque. Uhum. É um processo de secularização, de amadurecimento no sentido ruim, no pior sentido da palavra, que a criança passa ouvindo coisas terríveis que ela Uhum. nunca ouviu. E se os pais e a igreja não instruírem, prepararem ela para isso, mesmo que seja em escolas cristãs, Luiz, É mesmo. a criança vai ter contato com conversas que ela não sabe o que é. E onde que ela precisa aprender sobre sexo, né, instrução sobre sexo de acordo com a palavra, com os pais dela, Uhum. né, e com pessoas confiáveis, né, com palestras que a igreja promova quando for um adolescente, para que ela entenda qual o propósito de Deus para aquilo, né? Certo. Porque ela vai ter contato com isso, não só aí, né, mas em filmes, séries, músicas. Hoje a nossa sociedade é profundamente sexualizante, ela sexualiza tudo, né? Isso é Então, verdade. Verdade. isso é um problema que a gente precisa combater. É até difícil, né, você procurar algo hoje pra falar, eu vou assistir, sei lá, um filme e eu vou assistir um filme que não tenha, que seja uma classificação livre. E você já é algo difícil, né? Com certeza. Então, você falou de músicas aí também, a parte de séries, enfim, tá em todo quanto é lugar, né? Tá em propaganda, às vezes a pessoa, sei lá, tá. Eu já vi isso já hoje em dia, por enquanto tô assinando o YouTube Premium, não tô vendo mais propaganda, mas nas propagandas de YouTube, propaganda da Disney, Disney um streaming que seria mais infantil, propagandas super sexualizadas. Você fala, nossa, mas como que Não, pode um negócio desse, né? exato. E, por exemplo, para quem não tem YouTube Premium, como o Luiz tem, eu, no meu caso, não tenho, eu gosto de futebol, gosto muito de futebol. Cara, no YouTube, propagandas de canais de futebol sempre são propagandas de sacanagem, tipo de Tá. aplicativo, assim, porque eu acho que é um público masculino e Uhum. eu nunca promovi nenhuma propaganda no YouTube, né? Mas eu acredito que você talvez direcione o público que você quer alcançar. Ah, Eu sim. acho que no Instagram, É, pelo menos, é assim. eu acho que sim. Então, é isso. Você tá lá vendo um vídeo, às vezes que não, teoricamente não tem nada a ver, de repente é uma propaganda Uhum. com algum conteúdo é, de soft porn, né? De pornografia leve, que não Uhum. aparece nada visualmente, mas é um aplicativo de conversa, sei lá, de encontro, esse tipo de coisa, né? Sim. Então, ou na rua, eu me lembro que quando eu ia pro seminário, lá na zona sul de São Paulo, Uhum. Moema, Campo Belo, tinha uma propaganda de uma marca de lingerie que era um pequeno outdoor que Ok. ficava no meio da avenida ali, se eu não me engano, Roberto Marinho, alguma coisa assim. Eu não lembro se era Roberto Marinho ou se era outra avenida lá. E assim, era uma mulher de lingerie totalmente à mostra para quem passasse. Uhum. E assim, ninguém vê problema mais, né? É uma coisa normal da cultura hoje. Sim. Então é por isso que a gente precisa tratar e conversar sobre esse tema. Sim. A gente vê até, sei lá, no carnaval, né? Algo que é muito. Eu acho que se a gente for pegar hoje, e comparado com a época que a gente cresceu aí começo dos anos 2000, final dos anos 90, você tinha um monte de barbaridade também, que hoje não tem mais. Sei lá, propaganda de cerveja totalmente sexualizada, banheira do Gugu, É isso, domingo, era uma aberração, 3 né? horas da tarde, coisas daí voltando um pouco mais, sei lá, Xuxa, uns negócios que era tinha umas coisas bem, você olha hoje e fala, nossa, como que permitiam umas coisas dessas? Mas Sim.
Eu acho que a gente evoluiu um pouco, mas ainda assim está muito longe de algo ideal aí, né? Com certeza. A gente vai tratar um pouco disso, porque de certa maneira essas coisas da televisão que existiam migraram muito para a internet, né? Ah, sim. Mas realmente era absurdo, né? Eu me lembro, por exemplo, do programa Pânico, que também era Cada absurdo. é só absurdos, né? Mas assim, Sim. sim, os anos 90 são os anos da difusão de conteúdo erótico e de propaganda, e tudo começou a se tornar sexualizado, né? Uhum. Mas vamos começar do começo. Tá. Sexo na Bíblia. Como você disse, é uma coisa presente na criação, criada por Deus e boa. Tá. A nudez, quando Adão e Eva foram criados, o texto bíblico diz que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Então a vergonha que decorre da nudez é pós-queda. Ok. Isso sim. Tanto que o texto fala, né, que Adão sentiu vergonha quando ouviu a voz do Senhor, e aí eles coseram uma roupa, costuraram uma roupa para eles com folhas, e o Senhor depois fez outra roupa. Sim. Então a nudez começa a ter um fator pode despertar luxúria. Ok. O sexo se torna não apenas uma bênção, mas um perigo muito grande também depois da queda, né? Agora, de maneira geral, quando nós olhamos para o sexo bíblico, né? O sexo, por exemplo, no livro de Cantares, de Salomão, que é um livro sobre sexo, um livro sobre amor entre um casal, apesar de ter muita gente, principalmente autores antigos puritanos que alegorizavam o livro de Cantares, né? Falando que era um livro sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, mas isso é uma coisa que hoje em dia é muito pouco considerada, né? Porque tem ali muitas figuras de amor, de sexo, tudo. Mas assim, resumindo, o livro começa dizendo a esposa falando pro esposo: beija-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Então é uma linguagem romântica e que leva ao sexo. Ok. O livro de Cantares trata muito disso. E realmente é isso mesmo, não é alegoria. Não é alegoria. Ok. Assim, você pode encontrar autores que dizem que sim, mas não é. Se você olha, por exemplo, capítulo 4 de Cantares, aí é o esposo dizendo, né? Como você é bela, minha querida, como você é linda, os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. E lá na frente, no verso 5, ele diz: os seus seios são como duas crias gêmeas de gazela, que pastam entre os lírios. Então é um elogio aos seios da sua esposa, né? Ele está elogiando isso. Tem uma outra parte que ele vai dizer que tem algumas coisas bem estranhas aqui. que tem uma parte, eu não me lembro da citação exata, depois quem está ouvindo aqui diz, só para a gente não cortar o raciocínio, mas que ele fala que os seios são como o fruto das palmeiras e ele queria subir na palmeira para pregar seus frutos. Então o que ele quer fazer, né? Veja, e isso, assim, não tem problema dentro do ambiente conjugal. O ambiente conjugal é feito para que o casal desfrute do amor, do sexo, da paixão, daquele ardor, né, de o esposo querer levar a esposa ao orgasmo e vice-versa, porque isso é para acontecer no casamento. Ok. Então isso é uma grande bênção. Não é só para criação de filhos. Exato, não é só para isso. Ok. Deus poderia ter feito o ser humano como aquelas plantas, né, que são fecundadas por meio quando bate o vento e a planta macho pega na fêmea e fecunda, né? Mas não é isso. É por meio de relação, de atrito, de sexo, né? Ok. E isso, Luiz, é libertador pro crente, porque o casamento dele precisa ser, dentro do possível, claro, um ambiente de amor, de sexo, de troca, de carinho.
de o esposo conhecer, por exemplo, o que a esposa gosta sexualmente e cuidar dela nisso, e a esposa fazer a mesma coisa, cuidar do esposo. A tentação fora do casamento pode surgir por falta de sexo, então o ideal é que o casal tenha relação com frequência. Paulo fala sobre isso, né? Exato, Paulo diz isso, né? Que eles não devem se privar um ao outro porque isso pode levar ao pecado. Então eles têm que dar ao outro o que lhe é devido. E aqui ele está falando de sexo mesmo. Okay. E é claro, hoje os casais, nós vivemos em uma rotina muito corrida, de trabalho intenso, tudo. Mas, resumidamente, o sexo é uma maravilha, uma bênção que deve ser desfrutada pelos casais cristãos. Certo. Isso é uma grande verdade. Okay. Não tem nenhum problema com isso, né? Só para citar mais um texto, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Okay. E Provérbios 5:18 e 19 fala: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então é isso. Amor, carinho, cumplicidade, tudo isso presente em um casamento bíblico. E só para ressaltar, para a gente caminhar para a nossa outra parte, né, que a gente quer conversar, tudo isso sempre é louvado pela Bíblia no ambiente de casamento. É isso que eu ia falar. Então, o que o autor de Hebreus está falando aí é justamente isso, né? Falando que é algo que é para acontecer dentro do casamento. Então, ou seja, a gente tem as instruções, a gente entendeu que toda essa questão do sexo é algo bom, é algo colocado por Deus mesmo, mas, ao mesmo tempo, isso tem um lugar, tem um espaço para que aconteça, né? Exato, é no casamento. Quando pessoas fazem sexo fora do ambiente de casamento, isso é chamado na Bíblia de fornicação. E é quebra do mandamento não adulterarás. Não adulterarás engloba os pecados sexuais de maneira geral. E nós percebemos isso quando nós vamos lá para o livro de Levítico, Êxodo e Levítico, no Código da Aliança e no Código de Santidade, que está em Levítico 17 até o final, em que existe uma espécie de ampliação ali, né, mostrando as aplicações do mandamento. E a fornicação é pecado, assim como o adultério. Então, sexo no ambiente do casamento é uma bênção. Sexo fora do casamento, se a pessoa é casada, é chamada de adultério. Okay. Se a pessoa é solteira, é chamado de fornicação. E é pecado. E uma coisa interessante que eu gostaria de dizer também é que justamente pela elevação cultural que nós temos hoje do namoro como uma instituição séria, o que não é, porque biblicamente nem existe namoro, né? Sério se diz no sentido de que as pessoas hoje namoram como se fossem casadas, mas exatamente. Ponto, né? Você fala, hoje em dia, quando um jovem diz que está namorando, não na cultura da igreja, né? Mas fora da igreja, o que as pessoas escutam? Às vezes que eles estão morando juntos. Tá. Já se tornou uma coisa meio comum, né? Verdade. Ou seja, o namoro hoje é visto como algo para ser prolongado. Ok. E casamento, sei lá, é quando a pessoa tá com 40 anos e já tá com a vida estável e já testou muitas pessoas, né? É o que a sociedade vê. Tá errado, mas é o que vem. Sim. Agora, namoro não existe na Bíblia, por exemplo. O que existe? Noivado, em que as pessoas ficavam preparadas, aguardando o outro. Era um compromisso que não podia ser quebrado assim, né, tão facilmente. Né? Exato. Então, o noivado, de fato, é bíblico. E é por isso que eu sempre não tive muitas, não, mas nas poucas oportunidades que eu tive de aconselhar casais novos que queriam casar, que estavam namorando, eu sempre falei, olha, o noivado é um compromisso bíblico. Então, vocês vão casar, noivem e corram atrás das coisas. Sim. Agora, vocês não querem casar, então não tem que namorar, né? Porque qual o sentido? Mas assim, a fornicação é tida como uma coisa normal hoje, o sexo fora do casamento, porque as pessoas namoram 15 anos, 20 anos. As pessoas têm o namoro como algo similar ao casamento, mas sem o compromisso de passar o compromisso para um papel. Isso é um problema grave da nossa cultura, né?
E que influencia a igreja, de certa forma. Com certeza. Então, só fazendo esse disclaimer aqui para dizer que, como você mencionou, o sexo é essa bênção toda no ambiente do casamento. No ambiente que correto. É o lugar para o qual ele foi feito. Ok. Né? Bom, mas diante disso aí, o sexo é uma bênção, é algo feito desde a criação, deve ser praticado com toda a frequência possível, né? Aí espero que os casais escutem juntos esse podcast aí para serem incentivados, né? Sim, sim. Mas há um problema, né? Porque a queda leva tudo a cair consigo. Então, o sexo também. Tá. O sexo também é afetado pela queda. E o que acontece é que essa bênção é acompanhada também de uma maldição. Uhum. Assim como, por exemplo, os filhos são uma grande bênção, mas ter filhos se tornou uma coisa muito difícil. Assim. O sexo é uma bênção, mas manter-se puro, realizando o sexo como Deus quer, também se tornou algo muito difícil. E isso a gente vê lá desde Gênesis 3, né? E toda a Bíblia, Luiz, mostra como o sexo, a luxúria, o adultério e a fornicação se tornaram motivo de queda de grandes homens de Deus. Tá. Davi, Salomão, todos eles afetados ali pela queda, né? Por manter um coração luxurioso, um coração adúltero. E Pode falar. Não, pode falar. Desculpa cortar o raciocínio aí. Não, eu só ia falar que você comentou, né, antes, né, que antes da queda que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E aí a gente vê que a queda acontece e eles passam a sentir vergonha um do outro, né, vergonha de Deus, né, enfim. E esse é o ponto, né, que a gente entende que justamente acontece essa quebra da inocência, talvez, né, algo mais nesse sentido, e aí entre essas coisas também, luxúria, enfim. Né? Exato. Eu até peguei uma citação do Anthony Huckman no livro Criados à Imagem de Deus, que é muito bom. A gente já falou desse livro em algum momento aqui, em que ele usa aquela distinção de estrutura e direção, que é uma distinção clássica da teologia reformada. A estrutura é boa porque Deus fez, Tá. Então nós ainda somos imagem e semelhança, mas a direção que o pecado para a qual o pecado leva é perniciosa. Uhum. Com sexo é isso, né? O Huckman fala. Esse entendimento infere que o pecado não mudou a nossa essência, mas a direção para a qual nos movemos. Quando examinamos o tema da imagem de Deus, mostrei que os seres humanos ainda retêm depois da queda a imagem no sentido estrutural, mas a perderam no sentido funcional. Okay. Isto é, embora o homem decaído ainda traga em si a imagem de Deus, ele agora usa iniquamente essa qualidade de portador da imagem de Deus. Isso, na verdade, torna o pecado extremamente abominável. O pecado é um modo perverso de usar as faculdades que Deus deu ao homem para que fosse sua imagem. E olhando para a questão sexual, é isso. Uhum. A perversão sexual que nós vemos hoje é pegar aquela coisa incrível que Deus deu como uma bênção ao homem e usá-la de maneira pervertida, errada. Sim. Bom, em se tratando de nudez e de errar e quebrar o mandamento na parte sexual, hoje nós vemos isso de maneira muito variada na sociedade. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a homossexualidade, Uhum. que é uma perversão do sexo como Deus o fez, porque Deus fez homem e mulher para se relacionarem um com o outro e não com pessoas do mesmo sexo, mas certo. Homem e mulher porque são complementares. Uhum. E é antinatural e contra a vontade de Deus o relacionamento homossexual. Mas também no uso da sexualidade, mesmo de maneira heterossexual, mais pervertida. Uhum. O que nós temos hoje, por exemplo, na nossa sociedade, é uma epidemia de consumo, difusão e propagação de pornografia. Certo.
Eu peguei uns dados aqui para mencionar, Luiz, tirados de uma pesquisa relatada pela Piauí. Tá. E esses dados já são antigos. Eu acho que, os dados... O documento, quando eu escrevi, tem quase 3 anos. Então, esses dados já tinham... Eu acho que esses dados têm 5 ou 6 anos aqui, pelos meus cálculos. Mas, na época, a empresa de estatísticas SEMrush, pesquisando dados de internet, né, chegou à conclusão de que dos 10 sites mais acessados do mundo, 2 são pornográficos. Tá. Então, 20% dos acessos dos maiores sites são em materiais pornográficos. O 8º lugar, na época, tinha 3,7 bilhões de acessos. Nossa. E o 10º, 3,6 bilhões de acessos. Isso mensais. Isso é muita coisa. É muito. É claro que eu não sei o quanto aqui está dizendo respeito a pessoas diferentes. Eu acho que cada acesso conta. Mas ainda assim é uma coisa absurda. São números muito gigantescos. Absurdos. E o que você comentou, né, a respeito, a gente falou, né, um pouco dos anos 90, anos 2000, mas a internet mesmo foi realmente algo usado, nesse caso, para divulgação disso, né, para ter informações e coisas assim, não informações, né, mas ter esses materiais divulgados e colocados de uma forma assim muito, muito ampla, muito fácil, né? Hoje é tudo muito fácil, tudo muito simples, com celular, com qualquer coisa você consegue ter acesso a tudo, né? Não tem uma checagem, né? Enfim, é bem complicado, né? Exato. Quando você pesquisa um pouco sobre o assunto, a conclusão é que o advento da banda larga contribuiu para isso. Tá. Nos anos 90 começou, mas o aumento de acesso e consumo de pornografia no começo dos anos 2000, quando comparado a antes, é absurdo. Assim, é uma porcentagem muito maior. E por quê? Porque o modo de acessar materiais pornográficos antes era mais difícil. Então, vamos supor, o homem, quem consome pornografia na maior parte ainda é o público masculino, embora, infelizmente, o público feminino tenha crescido demais nos últimos anos. Mas o homem fazia o quê? Comprava uma revista, por exemplo, dessas marcas que existiam, tipo revista Playboy, que era lançada, né, com alguma mulher famosa, alguma coisa assim, e consumia isso. Mas era um tipo de pornografia estática. Ok. Era fotos, né? Sim. Ou, por exemplo, vídeos comprados ou alugados em locadora. Que nos anos 90, eu me lembro que, apesar de eu ter nascido do meio para o final dos anos 90, quando nós íamos alugar algum filme de animação da Disney e tudo, você ia, e se fosse um filme de infanto-juvenil, tudo bem, mas filme pornográfico, você precisava mostrar a sua identidade. Aqui, pelo menos eu me lembro que tinha uma salinha, né? Era um negócio fechado, no canto, né? Tinha um negócio todo assim, né? E era constrangedor. Isso é um ponto também. Então, havia uma série de controles sociais que dificultavam isso. Ou, por exemplo, até na televisão, quando passava alguma coisa de pornografia antigamente, era em horário de madrugada. Sim. Então, havia uma série de coisas que dificultavam o acesso a crianças e adolescentes, por exemplo. Né? E mesmo de homens adultos, era mais difícil. Bom, a banda larga, assim, matou essa dificuldade completamente. Sim. Então, são algumas etapas. Primeiro, a banda larga. Segundo, o acesso ao celular. Okay. Terceiro, ao smartphone tecnológico como tem hoje, que você acessa tudo o tempo todo. Então, isso tudo contribuiu, citando mais alguns dados, por exemplo, para que 12% dos sites que existem em toda a internet serem pornográficos. Aí as pessoas que estão ouvindo, com a graça de Deus, né, não sabem desses dados e falam, nossa, mas é sério isso?
Sim, meu irmão, infelizmente, graças a Deus você é salvo, convertido e não acessa essas porcarias, mas isso é uma coisa gigantesca, um mercado gigantesco, bilionário. Sim. Né? Se você pega, por exemplo, a indústria pornográfica na Califórnia, nos Estados Unidos, ela é tão grande quanto a indústria de Hollywood. Nossa. Com faturamentos bilionários, com milhares de atores. Né? Então, assim, é uma coisa terrível, enorme, bilionária, influente, que existe na nossa sociedade. E você pega, por exemplo, essa questão, né, que você falou de atores que fazem esse tipo de filme. Hoje em dia ainda tem outras coisas que começou faz, acho que alguns poucos anos, que é o uso da própria pessoa. Ela mesma se grava e posta no site e cobra por acesso, enfim, de alguma forma isso. Que Exato. também virou uma outra febre, algo horrível também, né? Mais uma barreira rompida. Verdade. Assim, você... bom, não vou ficar falando nome de aplicativo aqui, porque o que eu menos quero é dar publicidade para alguma dessas coisas. Mas é isso. É um aplicativo legalizado. Sim, exato. Legalizado. Você baixa, enfim, e tem acesso a pessoas que podem ser da sua vizinhança. Qualquer um pode fazer isso hoje em dia. Qualquer um pode fazer. Nem precisa mais ir para uma gravadora, nada disso. Qualquer um pode fazer. E eu me lembro, Luiz, antes de terminar, tem mais um dado só que eu queria citar. Mas eu me lembro que uns anos atrás eu estava preparando um material para dar uma palestra sobre pornografia numa igreja. Tá. E eu peguei e assisti um daqueles documentários do Cabrini, sabe? Tá, sei. que falava sobre isso, sobre pornografia e atores. A deformidade, melhor, a deformação que a pornografia causa na vida de uma pessoa que vive disso é incomensurável. São pessoas, esses atores, que se drogam várias vezes ao dia, Tá. porque precisam suportar uma carga de trabalho, né? Se é que você me entende, antinatural para o corpo. Sim. Então você imagine uma moça que precisa gravar 3 ou 4 vídeos para receber o salário dela num dia. Né? O que acontece com ela? Né? É o pecado que destrói nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Sim. Grande parte desses atores se drogam, vivem à margem da sociedade, e quando passam de determinada idade, porque assim como, por exemplo, a vida de um jogador de futebol é limitada por causa do corpo, a vida de um ator pornográfico também. Sim. Porque para de ser atrativo para quem está vendo. E essa pessoa faz o que da vida? Existe um alto índice de suicídios entre essas pessoas, de não saber o que fazer depois, né? Então, quando você consome material pornográfico, você colabora para uma indústria diabólica, perversa, maligna, que mata pessoas, que escraviza pais de família, que têm seus casamentos destruídos porque suas esposas percebem que o marido está vendo pornografia. E é uma coisa que eu vou citar também daqui a pouco, mas a pornografia é gradativa, geralmente. Tá. Né? Um tipo de comportamento que envolve o cérebro, que a pessoa sempre quer mais daquilo e sempre quer consumir coisas piores, mais extremas, mais frenéticas, e acaba se envolvendo cada vez mais naquilo. Né? Então, fuja disso. Né? Isso não é uma coisa para os filhos de Deus. É uma coisa das trevas. Né? E só o último dado que eu queria citar é um estudo feito em 2018 pelo site Sexy Hot, que é um site pornográfico, e esse estudo foi republicado pelo G1, pela Globo, né? G1 é o portal da Globo. Quais são os dados mostrados, né, nesse estudo? Em 2018, isso aí já tem 8 anos, isso só piorou, tá? Não melhorou em nada. No Brasil, na época, havia 22 milhões de pessoas que consumiam pornografia, que assumiam que consumiam. Tá. Então, quem assume já perdeu o filtro. Imagina quem não assume. 76% homens e 24% mulheres. Desse público, 50% solteiros.
5 não se identificaram. 45% de casados. Nossa, Metade, praticamente, né? não imaginava. Não imaginava. Dos solteiros, 56% não namoram, 44% namoram. Metade também. E a pesquisa traçou 5 tipos de perfil de pessoas que consomem pornografia, alegando que o ideal dos 5 é o que eles chamam de status porn, que representa 25% do público. Tá. O que essa revista falou que é o ideal para ela? O que é esse status porn? Que 1/4 das pessoas que consomem pornografia são esse perfil. Aquele que gosta de ser uma referência no tema. Que quando algum amigo pergunta o que assistir, ele tem vários vídeos para recomendar. Atores que ele conhece, atrizes, o site certo, o lugar certo. Por quê? Porque ele se torna um marqueteiro do conteúdo. Ok. Ele tá tão envolvido nisso que é como uma pessoa que gosta de indicar restaurante, né? O cara se tornou um especialista nisso. Eu pensei no meu caso, eu, por exemplo, gosto bastante de indicar série, gosto de Exato. filme, essas coisas, mas é algo totalmente diabólico, né? Isso aí, meu Deus. Mas assim, eu sei que é um pouco chocante pra quem tá escutando ouvir, por isso que a gente falou das crianças e tudo, né? Mas é porque é uma coisa seríssima, Luiz. Com certeza. Você imagine só, diante desses dados, a quantidade de casamentos sendo destruídos semanalmente por causa disso. Eu me lembro de uma história, por exemplo, que eu vi. Era uma notícia na época, também não tem a fonte agora. Mas o que acontece? Era um marido com uma filhinha pequena, viciado em pornografia. Nos Estados Unidos, isso. Tá. E ele, justamente por esse fator gradativo da pornografia, em que a ideia sempre é o corpo, a mente pede mais, porque isso mexe com o nosso sistema de recompensa. Tá. Então, a pessoa que começa a comer muito doce sempre evolui, sempre come mais, né? Sim. Ela vai dando mais, o corpo aceita mais. A pornografia também. Então, esse pai, viciado em pornografia, assistia pornografia que envolvia sadomasoquismo. Que, basicamente, fazer pessoas sofrerem, né? Os vídeos lá. E ele chegou em casa, esse cara foi preso, tá? Ele chegou em casa e na sala de televisão, ele não sabia que a filhinha estava em casa, pensou que tinha saído com a mãe, ela estava dormindo. Ele botou para assistir e foi no banheiro enquanto isso. Nossa. E a filhinha acordou com barulho, foi, quando ele chegou ela estava na sala. E o que ela viu na televisão? Uma coisa tenebrosa, né? Depois a mãe descobriu, acabou denunciando o cara, tal. Porque ele também detinha material pornográfico pesado. Nossa. E bom, esse é o tipo de coisa que de fato acontece, né? Existem muitas pessoas que estão sendo presas e graças a Deus por isso, Sim. por deter, por exemplo, pornografia infantil. Sim, com certeza. Então, assim, é uma epidemia, uma coisa terrível que nós precisamos tomar cuidado e alertar o povo de Deus, né? Alertar sobre os riscos e os problemas disso tudo, né? E só para citar aquele fator de gradação, Luiz, que eu mencionei. Se você puder, você, Luiz, mas você que está escutando a gente também, existe um livro que era publicado com o título Purificando o Coração da Idolatria Sexual, de John Street, se eu não me engano. Eu tenho a versão antiga desse livro, hoje eu não sei qual que é, mas eu não sei se mudaram o título, eu sei que é publicado pela Nutra Publicações, que é uma editora de aconselhamento cristão. Ok. Mas esse livro mostra esse fator de gradação do consumo de pornografia. O que acontece? Geralmente a pessoa começa vendo coisas leves e vai piorando. Justamente por essa questão de sistema de recompensa que há no nosso cérebro, né? Isso tem até fatores psiquiátricos mesmo, né? Quando você vê um vídeo no YouTube, Luiz, já aconteceu com você de pular o começo e só para partes que você quer ver? Sim, sim. Então, isso acontece quando a pessoa consome pornografia também. Tá. Então, o que costuma acontecer, né? A pessoa piora no consumo de pornografia e vai vendo cada vez mais vídeos
incompleto só do que ela quer. Vídeos diferentes. Vídeos diferentes. Tá. No começo ela começa assistindo um homem e uma mulher. Tá. Passa o tempo, aquilo não sacia mais. Aí ela começa a assistir vídeos que tem vários homens e uma mulher. Entendi. Isso vai piorando até chegar em aberrações, né? Que eu não vou dizer aqui. Sim. Ou seja, o que você disse a respeito daquela notícia é algo que muito provavelmente começou como algo bem... Pequeno, digamos, como né? algo pequeno, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Exato. Então, quem assiste pornografia nunca está neutro e nunca pode achar que está no controle da situação. Tá. Eu me lembro que uma vez conversando com um colega, né, que tinha problema com isso, Uhum. e aí ele falou, cara, sabe o problema? É que hoje é muito fácil, como você falou mesmo, né, acessa no celular e tal, Sim. e é tudo de graça, né? E aí eu repeti só uma frase que eu tinha ouvido há muito tempo, né, de um pastor. Você precisa tomar cuidado quando o produto é de graça, né? Porque quando a coisa é de graça, o produto costuma ser você. Nossa, é uma boa frase. Então, Sim. você está sendo comprado pela indústria pornográfica quando você consome, e o que ela está comprando é sua alma. Custa alguma coisa. Pode ser de graça, mas custa alguma coisa. Custa alguma coisa. E o que custa além da sua alma? Vidas. Um mercado pornográfico gigantesco que mata vidas, destrói famílias, Uhum. que acaba com casamentos, que rapta pessoas, que abusa de pessoas, que coloca e submete pessoas a condições subhumanas de vida e existência, que envolve até crianças. Então isso precisa ser completamente extirpado da vida dos crentes. Sim. Precisa ser lançado fora. Bom, aqui é isso. Você tem alguma coisa para falar, Luiz, nesse ponto? Eu acho que a gente podia talvez trazer algumas coisas agora de aplicação, né? De algo mais relacionado a essa parte. Porque assim, pelo menos quando vejo a questão de a gente ler o Hebreus aí, né? Fala sobre o leito sem mácula e tal. A gente vê um conceito como todo, a Bíblia como todo, que Deus ele nos chama a santidade. E isso, de uma certa forma, é no sentido de separados, mas também no sentido sexual, no sentido santos, nesse lado que a maioria das pessoas leva. Então, realmente é uma preocupação que nós temos aqui com as pessoas que estão à nossa volta, né, e tudo mais. O próprio reverendo Estevão com a igreja que ele pastoreia, então eu imagino que seja uma preocupação grande, mas é algo que nós individualmente devemos buscar como crentes. Então, o que eu diria é, se você tem esse problema, não, como o próprio Estevão falou, não ache que você vai conseguir sair dessa sozinho, procure ajuda, é algo que vai evoluir, que vai só piorar, né? Sim. Então, a gente precisa realmente se ajudar nesse sentido, né? Com certeza. O texto de Mateus 6 é basilar para a gente. Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tá. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. A nossa batalha começa na purificação do nosso coração e naquilo que a gente deixa entrar no corpo. Eu me lembro do texto de Jó, por exemplo, quando ele fala que fez um pacto com seus olhos de não olhar para as virgens, eu não lembro o texto literal, mas é basicamente de não cobiçar as mulheres. Uhum. Isso precisa ser um compromisso nosso, dos homens e das mulheres. Sim. Saber que a pornografia é um problema, não é uma coisa leve, que se você é solteiro, a pornografia pode te levar a fazer coisas terríveis e pode, por exemplo, te dar um casamento difícil, Tá. porque aquilo vai ficar marcado em você. E se você é casado, a pornografia já está destruindo seu casamento. Você pode não se dar conta, não achar que está tudo bem, mas ela já está.
Então, o que você precisa fazer? Precisa cuidar do seu coração, precisa confessar isso, procurar aconselhamento, procurar Sim. ajuda para deixar isso de lado. Né? O único remédio para isso é colocar isso diante do Senhor, eliminar, Luiz, as fontes e gatilhos Ok. que te levam para isso. Então, Talvez criar dificuldades, né? com certeza. Para evitar esse tipo de coisa, né? Estabelecer limites, né? Cuidar, por exemplo, eu me lembro que a gente, conversando um pouquinho antes de começar, né, mencionou a questão de séries, filmes, propagandas, músicas. Existem séries, por exemplo, que são muito sexualizadas hoje Uhum. e podem levar a gente a ter pensamentos impuros. Sim. É claro, tem coisa que você consegue pular, por exemplo, mas tem coisa que já é envolvido na trama da série, né? Eu me lembro, por exemplo, de quando, sempre que lança alguma temporada dessa série Bridgerton, Tá. Que é bem eu, conhecida, né? eu nunca vi na vida tudo, Também não. mas é uma dessas séries soft porn, de pornografia leve, né? E os livros são assim. Bom, é aquela pegada de um livro da minha adolescência que, nossa, como eu odiava pessoas que liam isso aí, mas é 50 tons de cinza, sabe? Nossa, Isso verdade. foi uma febre, né, essa Oi. porcaria aí. Parece que era um fanfic de Crepúsculo isso aí, né? Exato. Nasceu assim. Mas assim, era... Fanfic de Crepúsculo era um livro de, sei lá, sacanagem pra... E o engraçado, quem consumia mais isso eram mulheres. Tá. O público feminino era maior, né? Assim como é de Bridgerton também. Então, cuidado com isso. Com música, com pornografia fonográfica que você escuta. Às vezes você pode ser tentado por aquilo que as músicas estão dizendo. Então você precisa cuidar do conteúdo daquilo que você escuta também. Nada é neutro, nenhum conteúdo que nós consumimos é neutro. Então o que nós vemos, ouvimos, tocamos, falamos, sentimos, tudo isso vai para o nosso coração e nós precisamos cuidar para que isso não nos leve a pecar contra o Senhor e destruir nossa vida. Né? Essa é a verdade. Quando a pessoa está aprisionada pelo ídolo do sexo, da pornografia, da luxúria, ela começa a enxergar tudo em termos disso. Então, a pessoa não consegue ter, por exemplo, uma amizade com uma pessoa de outro sexo, né? De cumprimentar, de conversar sem pensar bobagem. Não consegue ter um amigo, casal, sem pensar besteira. Sim. E a pessoa começa a enxergar todos os outros como pedaços de carne, né? E isso é o quê? É perverter a imagem e semelhança do outro. É considerar o outro como algo menor do que aquilo que Deus fez. É vê-lo como só um corpo, só como a parte sexual, sendo que o Senhor nos fez para algo muito maior, né? Sim. Então, de certa maneira, é um alerta, né, Luiz? Esse podcast foi pesado mesmo, um pouco, né? Foi um pouco, mas foi necessário. Que bom. E mais uma vez, usando aí a exortação do Luiz, procure ajuda. Se você ouviu esse podcast, se sentiu compelido, sentiu que precisa de ajuda, não deixe para amanhã. Não deixe. Saiba que Deus, o pecado, como a gente disse, ele cobra, por mais que seja de graça, ele cobra sempre alguma coisa. Mas Deus, desde que você se arrependa, de que você confesse seus pecados, ele age com misericórdia, ele age com graça para nós. Então, confiar nisso e saber que você não está sozinho, né? Com certeza. Procure ajuda, se entregue ao Senhor, porque Ele tem perdão disponível a todos aqueles que procurarem por Ele. Certo, Luiz? Certo. Se você ficou até aqui, depois dessa pedrada, eu espero que você tenha sido edificado. Nós pedimos que você acompanhe a Igreja Presbiteriana de Jundiaí em suas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, que você compartilhe esse episódio, o conteúdo dele com pessoas que você creia que precisem ouvir e permaneça conosco nos seguindo e curtindo a IPJ nas mídias sociais. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.